estamos começando mais um BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, ó. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para você de madrugada. E eu sei que tem muita gente que assiste a gente de madrugada. Sabe por que eu falo isso? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos aqui no canal Viver Brasil. Então, muito obrigado pela sua audiência. Nosso papo hoje, a gente vai pegar uma carona num evento que muitas pessoas não acreditavam, mas que cresceu e se tornou uma referência no Brasil inteiro, que é o Carnaval de Belo Horizonte. Mas é claro que a gente vai aproveitar o Carnaval de Belo Horizonte para entender como é que funciona, quantas pessoas estão movimentando esse mercado que, olha, 90% dos hotéis na região centro-sul de Belo Horizonte já estão com vagas esgotadas. Não tem nenhum evento em Belo Horizonte que faz isso. 50% dos hotéis fora da região centro-sul também já estão assim. É muito dinheiro rolando e a gente precisa organizar e valorizar esse nosso carnaval, tá bom? Para isso eu tenho duas convidadas maravilhosas e um bendito é o fruto entre elas. Vamos apresentá-las e apresentá-lo? Vamos lá. Bárbara Menuti. A Bárbara é presidente da Belotour e tem outras coisas também, ela vai conversar com a gente. Bárbara, obrigado pela presença, viu? Obrigado eu pelo convite. Um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada a todos, né? Aprendeu rápido, adoro isso. Muito bom, obrigado, Bárbara. É um prazer estar com vocês, Elias, obrigada. Muito bom. Bendito é o fruto entre as mulheres, é ele, o PV, Paulo Vitor. Ele é idealizador do Bloco Afro de Favela Seu Vizinho. Muito bacana. PV, obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo convite também, estar aqui ao lado dessas pessoas maravilhosas que constroem esse carnaval da cidade com a gente. Vamos conversar. Legal. Terrão, né? Como é que é? Serrão. Serrão, a terra da... A terra que é. Esse foi o tema do carnaval ano passado. Nossa camisa desse ano ainda não saiu, mas a gente sempre faz um estudo, uma reflexão temática. E ano passado a gente homenageou Nego Bispo, com uma reflexão muito importante para a gente, falando muito da questão ambiental, do nosso território. E esse ano a gente está com um tema que está rolando de 10 anos, a Serra se armando de coragem e esperança, homenageando aí a nossa querida Conceição Evaristo, que também é uma grande referência para a gente. Boa, PV. E a gente vai ter tempo de conversar aqui sobre isso. Muito bom, parabéns, viu? Valeu, obrigado. Muito bom. E eu tenho ela, maravilhosa, sensacional, uma figura que é uma referência para a música nossa aqui de Belo Horizonte e do Brasil. Foi minha parceira na Rádio Confidência, quando eu a convidei para fazer um programa de rádio. Ela, o que eu vou fazer um programa? Claro que vai fazer um programa, é uma rádio pública, a gente precisa de ter os grandes nomes da cultura aqui e precisamos de uma mulher no samba de Minas Gerais. E ela está aqui com a gente, trabalhando pra caramba, viu, moçada? Aline Calisto! Elias, obrigado, querido. Eu agradeço mais uma vez, porque estar com você é sempre muito prazeroso e é um aprendizado, porque você é um cara, bicho, gente, ele é um cara da cultura também, porque esse cara é uma enciclopédia, tá? Então eu agradeço muito de estar aqui hoje, mais uma vez, e com os meus parceiros aqui, ó, de construção de uma coisa que é muito importante e que se tornou fundamental para Belo Horizonte, que é o nosso carnaval. Muito bacana, né, Aline? Poxa vida, que é isso, E você viu isso acontecer, né? Peguei lá o iniciozinho. Ainda não tinha o Bloco da Calisto. Não. Mas eu era lá, ó, frequentadora da Praia da Estação. Mentira, fui 2 vezes só. Fui 2 vezes. Mas é ali. Praia da Estação. Foi aquele Rio Cerne, onde tudo foi um estupim, na verdade. Muito bom. Obrigado pela querida. E Tamo papo junto. de samba, hein? Lembra, Papo de né? samba, lembro demais. Ah, saudades, Inconfidência do nosso programa. É demais. Muito bem. Gente, ó, é o seguinte, vamos tomar um café juntos nesse primeiro bloco. E eu começo contigo, Bárbara. Você nasceu em Belo Horizonte, você vem do interior, você é uma forasteira das Gerais. Como é que é a sua história? Eu sou belo-horizontina, mas como meu jeito de ser é bem de transitar, então minha família veio do Vale de Jequitinhonha até essa mistura Minas com Bahia, meu bisavô trabalhou na Bahia e Minas, então eu falo que eu tenho um coração baianeiro também, né? Que dá uma mistura boa essa mistura Minas com Bahia, não dá? Isso. É uma Seus delícia. pais são do Vale? Não, meus bisavós e avós. Isso. De qual região, qual cidade? De Araçuaí. É uma cidade grande, poxa. E é um encanto, né? Isso. É um pulsa cultura, assim, né? Então, quando a gente pensa ali Paulinho Pedra Azul, toda a cultura que rola ali é incrível. Festivale, né? Festival, exatamente. Festa de Senhora do Rosário, já fui algumas vezes acompanhando minha bisavó, que ia todos os anos, que é os tambozeiros, né? Então eu gosto muito de tradição e com a tradição a gente mistura também a jovialidade para a gente ir contando as histórias por aí. Então eu sou mineira de Belo Horizonte, mas tenho toda essa gente que veio comigo por trás, que são meus ancestrais. Boa, muito legal isso. Você vai muito ao Vale? Vou
Hoje tô indo menos, Sim. já fui mais. Mas já nadei no Rio Jequitinhonha, viu? Onde tem a ponte. Não acredito. Já atravessei de canoa ali, de Itinga para Araçuaí. Itinga, eu me lembro, Itinga quando inaugurou a ponte, o Lula teve lá. Foi, aquilo foi uma Mas festa. antes de ter a ponte, eu já andei de barquinho ali, pequenininho. Você tem muitos parentes lá? Ainda ou não? Não, hoje não. Todo mundo. Meu bisavô ele veio pra cá com a Bahia em Minas, ele era telégrafo. Então ele veio pra Betim e aí veio a família toda. Minha família hoje mora em Betim e uma parte também em Belo Horizonte. E aí meu pai já era, o pai do meu pai já era de São Paulo, então é uma mistura mesmo, essa coisa bem brasileira mesmo, né? E Da bem nossa Gerais, identidade, Minas, né? das Gerais, exatamente. Muito bom, Bárbara. Legal. PV, de onde será, hein? Nó, Elisa, primeiro eu vou agradecer, porque assim, eu tô achando muito legal saber um pouquinho mais dessa história, né? Correria, né? E vou saber da sua também. A gente nem consegue, né, se conhecer tão assim mais. Bom, eu sou nascido e criado no Serrão, na Vila Marsola. Seus pais? Meus pais são... Meu pai é de Rio Casca, minha mãe é nascida em BH, Tá. mas a família toda da minha mãe é de Conceição do Mato Dentro, que é um lugar maravilhoso. Olha. Aí no caminho ali a gente tem Serra do Cipó, Cachoeira. Diamantina, Milho Verde, enfim, aquela região toda é muito maravilhosa. Que vai chegando pro vale, né? Exato. A entrada do vale. E eu sempre passei todas as férias de infância assim, na escola lá, sabe? Então, assim, era tirando leite mesmo na vaca, fazendo queijo com meu avô, capinando na roça, Que legal, cortando cara. cana, fazendo rapadura, vivendo muito roça, sabe? Assim, aquela coisa bem... Eu lembro que quando a gente era pequeno, não tinha geladeira, não tinha luz, né? A gente gelava a limonada com a garrafa PET dentro do brejo, lá na água, no córrego, num lugar com mais sombra possível. Então era o mais gelado que tinha. Então, assim, era uma vivência lamparina, sabe? Assim, ferro a brasa, assim. Ah, enfim. Catava galume. Demais! Ai, gente, era maravilhoso, era maravilhoso. PV, a gente se vira, né? O ser humano, ele é capaz disso, né? E aí Se a gente tem isso reinventar. muito forte na minha família, assim, sabe? Sempre que dá, a gente dá um pulinho lá em Conceição. Tem dia que eu vou e volto no mesmo dia. É mesmo? Sim, eu adoro andar de moto, né? Então, assim, já aconteceu É de... isso que eu pensei, né? Que assim, o menino de carro e voltar com o Já mesmo fui e dia. voltei de carro e de puxado. moto no mesmo dia, de tanto que eu gosto, assim, de lá. Rio Casca também, que já é ao lado do meu pai. Uma região... Ponte Nova. Ponte eu Nova. conheço que é estreito lá, ué. Ixi, tem muito leite, queijo naquela região, assim, produtos também da terra, assim, né? Muito legal, assim, aquela região, assim. A Aline conhece doce de leite Viçosa, que é uma beleza. Lá Mas eu sou nascido e criado no Serrão, na Vila Pois Marsola. eu ia te falar isso. Dá para fazer um paralelo entre essa vida no interior ali e a vida no serrão? Cara, completamente. Tem hora que a gente fica fazendo essas reflexões e pensando como que na serra, no serrão, a gente tem muita coisa da cultura do interior ainda, sabe? As festas juninas são, assim, um grande evento na favela. É muito nítido como que muitas famílias vieram. Tem lugares na serra que a gente vê. Esse pessoal aqui veio de Goiabal, esse pessoal aqui veio de Rio Casca. Não sabia Muitos disso. moradores vieram de algum... tem regiões... Tão próximos, né? Essa Um pra galera ajudar o veio outro. de Conceição do Mato Dentro. Assim, tu tem cara. muitos familiares, enfim. Então, tem esse jeito de dar um bom dia, de cumprimentar. Conhece o vizinho, De a conhecer o vizinha, vizinho, né? de colocar- A vizinha olha o menino. Isso, de pedir uma ajuda. De colocar a churrasqueira na beirada da porta, assim, ó. Eles fazem um churrasquinho virado pra rua e todo mundo Pra que todo passa mundo cumprimenta, prova um pedacinho, soma um pouquinho, sabe? Assim, pede uma xícara de emprestado de um açúcar quando faltar. Então, assim, tem essa coisa muito do interior ainda, sabe? Eu vejo, assim. Muito bom. E a gente fica feliz de ver isso e relembrar, né, a nossa trajetória. O PV, já que você falou que está conhecendo as pessoas, a Aline você conhece há um bom tempo. Será que a Aline é de Belo Horizonte? Será que ela é do interior? Será que ela é fora, é do Rio de Janeiro, da Bahia? O que você acha? Não sei. É. Deve ter um pezinho em algum outro canto também na família, né? Vamos ver. Pois é. Conta pra gente, Aline. Ó, eu falo, o povo há muito tempo atrás me chamava de mineroca. Por quê? Porque eu nasci no Rio, né? Que eu sou fruto de uma mãe mineira, de Catas Altas da Noruega, com muito orgulho, que eu amo aquela terra. Corrente, a Filó é de lá. A Filó é de lá. Ô, coitada. A perde Pau Grande, perde Caverava, Piranga, conheço tudo aquilo lá. Ô, mas já peguei ônibus demais pra ir pra Viçosa, passando por aquela estrada ali. Na época os ônibus entravam de vez em quando umas pessoas com as galinhas do ônibus. Uma vez eu tive um porco, eu falei, eu teve coragem, porque foi uma fidentina até lá. Misericórdia. Ela tá falando igual a Filó. Olha que engraçado. Nada, é o meu sotaque. Deixa o meu sotaque. Tá. Sua Sotaque mãe é de lá, mineiro. então. Minha mãe é mineira, meu pai carioca, da região de Campo dos Goitacazes, né? Sim, Era conheço mais norte. Né? É uma cidadezinha muito pequenininha que fica ali na região.
esqueci o nome agora. Sim, mas é aquela região do norte do Rio. Exatamente. Povo bravo ali, viu? Guerreiro. Os índios Goitacazes eram guerreiros. Não, sim, a minha tataravó, né, que era a escrava castorina de origem banto, né, ela viveu nessa região, né, essa história você sabe, né? Não sei, eu sei do seu, né, da sua região afro. Né, então, ela, né, trabalhava na fazenda do André Rezende, que era um coronel, mas esse coronel era bem progressista para a época. Ele se apaixonou por ela se apaixonou por ele. Ele largou a família dele. Nossa. Na época não tinha como se casar, assumir ela, mas deixou a propriedade e foi viver com ela. Com ela. E tiveram uns 11 filhos, a minha bisa. Que barato ali nessa história. Assim. Olha, você está falando isso agora, mas muitas das nossas origens estão desse jeito aí. Sim. Né? É porque a gente esconde, isso não é uma história oficial, né? Mas a gente ainda conseguiu, né? Porque eu tenho um primo afastado meu que puxou essa história. Ele conseguiu estudar isso, ele trouxe à tona mesmo. Inclusive, eu contei para Martinho da Vila essa história e ele fez uma música chamada Gemada Carioca, falando dessa mistura. Nossa. Do Coronel André Rezende com a Castorina, que casaram, tiveram os filhos, que são os meus ancestrais. Enfim, aí juntou de novo a mineira com o carioca, lá no Rio, porque minha mãe foi pro Rio, mas ficaram pouco tempo lá, eu nasci lá, mas eu vim pra cá com 5 para 6 anos, gente. Então, olha o meu sotaque para falar que eu sou carioca, não sou. Então, eu falo que eu nasci no Rio, mas o meu coração é daqui. Sim. Eu sou mineira, a minha essência tá aqui, as minhas vivências no interior também, muito em Catas Altas, que é aquilo, né? Essa coisa de estar lá no mato, na roça, sabe? Tendo aquelas referências como experiências de vida. Então, né, assim, eu sou uma Belo Horizontina com um pezinho na roça, mas eu gosto muito da cidade, eu gosto muito de BH. Boa. Fui estudar em Viçosa, mas voltei para BH. Né, fui lá na época da pandemia, fiquei lá um pouquinho na França, mas voltei para BH. Sou do Porque mundo, BH, sou Minas Gerais. Sou do mundo, sou Minas Gerais. Mas eu falo, tem uma música do Arlindo, né, o meu lugar é Belo Horizonte. Que legal. Eu amo BH, amo viver a cidade, amo construir essa cidade. Boa, muito bom. E o samba, de certa forma, te liga no Rio com Belo Horizonte também, né? Rio e Belo Horizonte. Liga tudo, né, gente? O samba, quando na época que eu pesquisei, né, identidade, representações no subúrbio através do samba, eu tive lá no Rio, mas também eu pesquisei a produção de samba em Minas Gerais. E aí você vê como assim que existe, eu acredito, isso é a minha opinião, porque tem gente que vai ter outra e tá tudo certo, que existe uma identidade do samba mineiro. Sabe? Quando eu fui para a Zona da Mata, quando eu fui para o Triângulo, gente, o Triângulo Mineiro ali, Uberlândia, o que tem de samba ali, as escolas de samba, inclusive o processo deles de, lutar contra o racismo, porque era na década de 40, 50, extremamente racista a cidade. Toda essa história, eles me contaram, né? As escolas de samba de lá, os representantes. Não, então, só para assim, contrariar nasce lá, né? Justamente. Não é à toa, não é por acaso. E aí você vê que assim, Vale do Jequitinhonha, gente, o samba de lá, como é feito, que a pessoa tem um pouco da mistura do samba de roda, do recôncavo, você traz essa referência. Então assim, eu acho que a pele, a percussão, ela é muito referência para o samba daqui de BH, além das harmonias, porque a gente bebe numa fonte harmônica que só aqui tem, gente, vamos combinar. Toninho Horta, Milton Nascimento, né, o próprio movimento do Clube da Esquina, João Bosco, então assim, nosso samba tem um queijinho, tem um negocinho. Nós tá? temos uma bagagem, né? Tem. É legal porque a Aline fez geografia, não é, Aline? Então ela tem essa ideia do território, do lugar, na influência da cultura. Isso é muito legal, a geografia humana, né? Sim, parabéns, viu? Eu fui pular bem na geografia cultural e aí eu me misturei com o samba, né? Porque Boa. tem que fazer essa mistura. O que dá samba dá bom, né? Então, Fechou. É isso. Vamos lá, Bárbara, agora nós vamos viajar para Belo Horizonte a partir de vocês. 2 lugares que te marcam com a cidade. sabe que eu fiquei pensando, assim, que tem um lugar que, quando eu era pequena, tem uma memória afetiva, que é o Parque Guanabara ali, né, de uma coisa assim. Eu vou te contar um negócio, nós estamos gravando o programa hoje, a minha produtora e diretora, a Cris Constantino, precisa sair antes, agora, porque ela vai numa festa de aniversário no Parque Guanabara. É isso, entendeu? De criança. Falei, aproveita a roda gigante, vai lá na roda gigante, ela para lá em cima. Pois é, eu tenho alguns irmãos e aí tinha essa coisa, né, aniversário, era o dia que a gente ia sair e tudo.
E aí o outro lugar, eu fiquei pensando, assim, eu amo Belo Horizonte, mas eu vou te dizer, eu vou colocar o meu lugar no momento. O Carnaval de Belo Horizonte, ele tem uma coisa pra mim no meu coração, que é assim, muito afetiva. Eu olho a cidade, eu vejo as pessoas transbordando alegria, gentileza, acolhimento, confraternizando, transbordando cultura. Eu vejo a galera que faz o carnaval, né, que coloca os blocos na rua, os atores das escolas de samba, a paixão de fazer esse movimento. E eu já passei carnaval em outros lugares, mas o Carnaval de Belo Horizonte, ele tem uma coisa assim afetiva. É muito gostoso estar dentro dele, sabe? Eu adoro. Sábado agora eu fui num bloco assim, pra dar uma sacada. Isso. Gente, quando veio aquele monte de gente lá no meio, De eu falei, ai, repente, que né? delícia! Que delícia que eu isso. tô no meio de gente aqui. Brota, né? Um mar de gente dos cantinhos, assim. E aí vai todo mundo assim, pertinho, juntinho, que o bloco vai indo. Ai, que delícia, é bom demais. Ô, Bárbara, eu preciso fazer essa pergunta para você, ainda mais estando na Belotour também. Você não tem receio da gente perder um pouco desse charme com esse crescimento do Carnaval de Belo Horizonte? Sabe o que eu acho legal? Que Belo Horizonte ela chegou numa identidade carnavalesca que tem para todos os gostos. A gente tem blocos que se mantém ali, os blocos surpresas, que não falam onde vão sair, que isso era né? que rolava no início, né? Tinha vários blocos no início que falavam, não vou falar onde eu vou sair, eu não vou contar o horário. E a gente ainda tem isso. A gente tem os blocos que estão ali, que são mega blocos, que já estão arrastando muita gente, né? A Aline está fazendo 10 anos, seu vizinho também, 10 né? anos, Os dois, Calixto está Na verdade, fazendo Vamos cantar parabéns. 12, Só que é o 10º desfile. 10º então a gente está desfile, comemorando 12 pandemia, anos. É. Olha pra você ver, então a gente tem 2 blocos aqui, inclusive assim, eu lembro de um cortejo que eu fui no seu vizinho, que na época passava no meio do serrão, subindo tudo, e aí os moradores jogavam água em todo mundo, era uma delícia aquilo, e hoje já é um bloco que ele arrasta tanta gente que ele já precisa estar em uma outra proporção. Isso. A Aline também teve que mudar o roteiro, né, que Não cresceu, cabe mais assim, onde era. mas Várias que cabe, vezes. mas que cabe para os dois, e olha o movimento lindo que está sendo feito nesse sentido. Mas a tradição, a identidade, a forma de fazer, essa tecnologia de gente que movimenta esse carnaval, ela é única. Então o crescimento, na verdade, eu sinto que é um pulso para a gente mostrar Belo Horizonte para o Brasil e para o mundo, porque eu vejo que a partir do carnaval as pessoas começaram a olhar para Belo Horizonte e falar, cara, eu quero estar nessa cidade, quero estar com essa gente, quero comer dessa comida, quero entender o que tem nesse lugar aí. Boa. Então acho que é por É aí. possível, então, crescer e manter essa tecnologia de Demais, gente. demais. Né? O charme. Demais. Tá, muito bom. Vamos lá, PV. 2 lugares de Belo Horizonte. Eu ia falar para você não falar do Serrão, mas aí fica à vontade, né? Fica à vontade. Cara, eu vou ter que falar um pouco de Serrão. Claro. Eu sou filho da Ana Maria Silva Ribeiro, uma mulher negra, primeira professora de uma escola pública lá da comunidade, deu aula em várias escolas, mas nessa escola especificamente ela foi a primeira professora negra lá. Paulo Ladislau, meu pai, e somos 4 irmãos. Depois de mim tem o Diego, a Bárbara e a Núbia. Inclusive o Diego, meu irmão, ele é cavaquinista e canta no bloco. A Bárbara é vocalista e a Núbia toca tamborim. Hoje não, mas já tocou. Mas isso não é nepotismo, isso é organização familiar favelada. Mas é isso, porque a gente precisa se unir com o que tem, gente. Não tem? Todo mundo gosta de cantar, todo mundo passou por coral, todo mundo está envolvido, então junta os amigos, família e monta aquilo ali. Não tem grana para pagar a gente de você, fora. vai. Junta aqui, Exatamente. vamos no sacrifício. Então começou assim e a gente tem muita a vivência na comunidade, enfim, eu lembro muito da gente brincando no quintal, a gente tinha muitas árvores, né? A gente tem um quintalzinho lá em casa legal, então assim, a gente brincava muito de esconde-esconde, de fazer casinha, de construir a casa na árvore, a gente tinha isso na minha família. Então o território ali é muito marcante para mim. Essa casa ainda está lá. Ainda. Tá lá, a casa da minha mãe, dos meus pais. Isso. Meu pai e minha mãe moram lá, minhas 2 irmãs ainda estão lá. Mas tem um outro lugar que é muito marcante para mim, que é o bairro São Gabriel, que é onde eu ia muito, assim. Inclusive, a minha avó, meus tios ajudaram a criar a gente, enquanto minha mãe e meu pai estavam trabalhando, e a gente ficava muito no bairro São Gabriel, que é um bairro na Zona Norte, ali depois do Minas Shopping. E aí, ali meus tios, eles tinham um time de futebol, eles tinham esses instrumentos de percussão, que estavam parados na época que a gente montou o bloco. Então, os primeiros instrumentos do seu vizinho vieram lá de São Gabriel. São Gabriel. E... conexão. Exatamente. Futebol e samba. E é um lugar que quando a gente não tinha esse carnaval de rua tão forte igual a gente tem hoje, então eu digo assim, antes ali de 2007, 2005, 2008, enfim, eu acho que existia carnaval, é isso que eu digo, assim, o carnaval não começou agora. Muito bom você falar Exato, isso. eu acho que ele ressurgiu e ele vem de uma nova forma, ocupando muito as ruas. Mas quando a gente tinha um carnaval que era muito menor, mais reduzido, ele existia nas periferias. Eu acho que quem tinha condições de viajar
ia pra praia, ia para outros lugares. Mas quem não tinha, fazia seu samba, seu pagode na quebrada. E eu fui com meus tios lá no bairro Goiânia. Eu ia em carnaval lá com meus tios. Eu era pequenininho, eu era um dos primos mais velhos, os netos mais velhos. E eu ia com meus tios. Eu me sentia um adulto, né? Carnaval com meus tios. Carnaval, né? Tinha. Fazer um trama de carnaval pra pular. Tinha, Você lembra disso? tinha. Meu filho, mas os bairros mais afastados. Que eram os nossos casos aqui. Eu lembro disso também. Então tinha esse carnaval. Então, assim, Porque é um lugar nem que é todo muito mundo marcante. pra mim. viajava. Belo Horizonte, se fala muito assim, né? Ah, virava um deserto. Não, velho. Cidade Fantasma. Quem tinha grana, classe Viajava. alta, viajava. Mas o povão ficava aqui. E fazia seu carnaval, né? Assim. Inclusive, ali no São Gabriel, no Arão Reis, perto ali, é que tinha um desfile, os desfiles ali na Exato. via, né? 240. Via 240, pô. Uma luta, aquela Blocos turma, velho. caricatos, Aquela turma blocos ralava. muita era uma história. luta. E tinha uma coisa assim, eu fazia o caleidoscópio nessa época, né? Então tinha assim, era sexta-feira, véspera de carnaval, a prefeitura não tinha soltado o dinheiro ainda. Nossa, E imagina. eles tinham que sair, então eles saíam de qualquer jeito. Aí pegavam dinheiro emprestado, cartão de crédito para Exato. poder depois. É muito receber. amor, é muita paixão. Muito amor. E muita luta também. Nossa. Boa. E agora um outro lugar que também é marcante para mim, né? Então eu falei do São Gabriel. Você tá me engalobando aqui. Você falou do Serrão, São Serrão Gabriel, primeiro. então vai mais um. Mas tem um lugar que, assim, que é a região da Savassi aqui, que é uma região que traz uma dicotomia na minha vida, assim, que eu estudei no Colégio Santo Antônio, desde a quinta série. Formei lá no terceiro ano. Então eu sempre vivi essa dicotomia morro e asfalto. Então isso é muito forte no seu vizinho. Eu acredito que todo mundo é vizinho e a gente defende muito isso mesmo, fortemente lá. E eu vivo isso no meu relacionamento com minha companheira, que é uma mulher branca, que vem de outra realidade social. Eu vivo isso tendo circulado desde os 10 anos de idade, vindo estudar a pé, da serra, vim a pé, usando uniforme, às vezes doados, assim, já usados de outras pessoas. Mas eu estava nesse lugar onde eu estava com pessoas muito abastadas. Eu ia fazer para casa com uns colegas, às vezes eu fazia para casa lá no bairro Mangabeiras, em umas mansões, tinha quadro de tênis, gente. O pessoal tinha aquele negócio, como é que chamava? Era Game Boy. Isso. E a gente tinha aqueles brinque game do Oiapoque, do Centrão, que era 10 pontos. Tetris. E a galera tinha Game Boy. Eu falei, que isso, tem Game Boy e tal. Era ótimo fazer para casa na casa da galera, que os lanches também eram bem gostosos e tal. Enfim, olha as coisas, sabe? Então, assim, desde cedo que eu fico vivendo. Então, eu provoco muito isso na favela e no asfalto. Perfeito. Onde eu vou. Que a gente possa circular, que as pessoas do asfalto possam rodar dentro do morro possa circular no asfalto e que a gente consiga construir uma cidade geograficamente que é para todo mundo. A gente tem que reconhecer, né? No seu vizinho a gente fala que é todo mundo junto e aglomerado. Mas a gente tem que reconhecer que a gente parte de lugares diferentes. Mas que se a gente conseguir, entendendo as diferenças, mas trabalhar junto numa vizinhança comum, que é a nossa cidade, eu acho que a gente vai para um lugar melhor. Isso, muito bom. E é um Desconstrói lugar que- esse papo de meritocracia, que isso é uma covardia, né? Isso, exatamente. Acho legal o Colégio Santo Antônio, né? Porque apesar de tudo isso, ele é aberto, né? Ele tem bolsistas, ele tem uma coisa diferente. Eu Assim. estudei com bolsa lá, assim, desde a quinta série até o terceiro ano, sabe? Eu acho que é uma coisa que muda a vida das pessoas. Eu tô com uma notícia boa aqui que eu vou contar para vocês, Por falando favor. disso tudo. Furo. Eu tô muito feliz. Ontem a gente estava num programa de uma TV aqui de BH. Pode falar, da TV Rede Minas, Minas. claro, A gente estava na Rede Minas, numa apresentação rapidinha, pequena, no horário de almoço. E aí nós somos com 4 pessoas. E aí foi um jovem com a gente, chama Daniel Tubarão, tá com 18 anos. Gente, o menino entrou no seu vizinho com 8 anos de idade e ele conta pra gente ao vivo ontem que passou na UFMG para violão clássico, sabe? Sim, então, assim... O vestibular de música do FMG. Em não é terceiro fácil, lugar, gente. Passou em terceiro lugar do Serrão. Então, assim, Cara, parabéns, Daniel Tubarão. Parabéns. Vocês têm que comemorar isso. Vamos junto. demais. Tem que pôr no Instagram, tem que fazer Vamos, festa. já Igual tá. o Colégio Santo Antônio faz quando passa lá no Exato. medicina, sei lá, põe lá também. Então, pra gente é uma alegria comemorar Parabéns. isso com os 10 anos do seu vizinho, comemorar essa vitória. E outros nomes que estão lá, né? Tem o grupo da terceira idade, as idosas, tem outras jovens, né, também. Então, assim, são várias frentes que o projeto atua com o bloco ao longo do ano todo, né? Muito bom. Mas eu já falando dessa questão do ambiente acadêmico, né, da escola, me fez lembrar do Daniel Tubarão. Parabéns, Daniel Tubarão. Isso. Legal. Aline, Vou pegar um pouco de carona aqui, já que você deixou ele 3, eu vou pegar a carona dele, porque ele me trouxe uma memória afetiva que, assim, gente, como era isso, né? Assim, eu, né, quase que minha vida inteira eu morei em bairros periféricos. Então, eu morava no Urca, não sei se vocês conhecem, o bairro Urca, né? E a gente, o que a gente fazia? O carnaval que tinha lá perto era um carnaval num outro bairro do lado, que era Santa Terezinha, e era esse carnaval, que o povo fala assim, não tem carnaval, que tem sim. A gente ia andar tudo, mas ia lá pular o carnaval. E era uma delícia, sabe, assim. Então você me trouxe essa lembrança também. Como era bacana pular esse carnaval, que muitas pessoas, né, assim, eu acho que mais, né,
centro-sul, né? Que tinham mais condições e tal. Elas nem, eu acho que elas, tipo, não sabiam desse mundo, que era um mundo bem paralelo. Mas pra gente não era, era a nossa realidade. Quantos carnavais eu já pulei? Nossa, era Ou seja, tem uma origem, né, Aline? Não é do nada. Nossa, né? mãe. Mas vamos falar agora os lugares. Eu fiquei pensando porque, assim, eu amo BH, como já deixei aqui explícito, né? Então, são muitos lugares. Mas tem um em especial que, assim, a minha mãe é costureira, né? Então, eu sou filha de uma costureira. Então, a gente sempre frequentou muito Barro Preto. Porque muitas vezes eu tinha que ir com a mamãe, né? Ela não tinha quem deixar, eram 3 filhos. E a gente ia junto, porque ela precisava comprar tecido, comprar alguma coisa. É um polo então, de assim, moda. É um polo de moda e de tecido. Até hoje, né? Hoje eu vou, quando eu tô junto com, né, a minha produção, falei, vamos lá porque eu preciso resolver aqui os figurinos do pré-carnaval. Porque sempre, né, os figurinos eu desenho e mamãe faz. Até hoje. Os meus figurinos de pré-carnaval são assim. E quando é para ir para a avenida, né, eu sempre busco uma moda mineira, porque eu acho muito importante a gente valorizar o que é feito na nossa cidade, né, gente? Então, assim, a minha mãe trabalha, então, desde sempre, costurando. Então, eu vivi no meio dos retalhos, no meio dos tecidos, então eu gosto disso. Aprendi isso com ela, né? De chegar lá, nossa, a gente ficava 2 horas no ônibus, que ela era longe demais. Misericórdia, saía lá do Urca para ir parar lá no Barro Preto, mas... Não, tinha que parar no centro, pegar outro ônibus, né? É aquela luta. Enfim, não, até que para ir para o Barro Preto dava, mas esperava, tinha que estar, dependendo de onde, tinha que dar Rodar uma volta para parar ali. Mas Você é filha tudo única? bem. Não, tem mais 2 irmãos. A gente ficava brincando de qual é a música dentro do ônibus, eu e meus irmãos. Nossa, Para viagem passar logo. Enfim, a gente acha um jeito, né? Mas eu já ficava assim na ansiedade, porque eu gosto disso. Eu gosto do mundo da moda também, É sabe? mesmo, Aline, né? Sempre Isso é gostei, verdade. Você cuida né? muito bem do seu